Estamos dando início a mais um podcast do Diário do Vale. Hoje nós temos a honra da visita da doutora Ana Tereza Basílio. Ela é advogada e se tornou a primeira mulher eleita presidente da OAB Rio de Janeiro em 94 anos de história. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. É uma honra e estamos também recebendo a presença ilustre da Carolina Patitus, doutora Carolina Patitus, que é presidente da OAB Volta Redonda, duas mulheres que nos representam. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Renata, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Gente, mulheres em lugar de destaque, mulheres nos defendendo. Primeiro eu quero apresentar o currículo da doutora Ana Tereza Basílio. Ela é formada pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade não sei nem... Wisconsin. Gente, olha só, não consegui nem falar essa palavra. Ela atua como juíza substituta do TRE-RJ, foi vice-presidente da OAB no Rio de Janeiro e fundou o escritório Basílio Advogados. Atualmente ela preside a entidade no triênio de 2025 até 2027, com atuação voltada à valorização da advocacia, inclusão feminina e modernização do sistema jurídico. Que honra! Gente, olha, o currículo é tão lindo que eu não consegui nem falar o nome da universidade. Obrigada, Renata, mas é um prazer muito grande estar aqui, trocar ideias com você sobre o cenário jurídico do nosso estado, sobre a situação ainda complicada de nós mulheres, né, em cargos de poder. Tem muito assunto importante ainda para a gente tratar, né, Renata? Nós estamos no ano de 2026 e essa é uma pauta muito importante que a sociedade precisa refletir. Aonde estão as mulheres que nos representam? Aonde estão as mulheres que legislam? Aonde estão as mulheres que defendam outras mulheres? Porque nós, como grupo de comunicação, eu falo essa frase quase todos os dias. Eu não aguento mais com o grupo de comunicação que nós temos noticiar falta de respeito às mulheres, feminicídio, mulheres sendo mortas, mulheres sendo desrespeitadas. E o que nós podemos fazer para mudar isso nesse cenário? Renata, eu acho que tudo passa por uma mudança cultural, né? Eu acredito que o trabalho realizado em parceria por homens e por mulheres é mais eficiente, porque são duas visões de mundo, né, Carol, diferentes, e quando os dois trabalham em conjunto, o resultado é muito mais proveitoso, né? Mas a gente ainda enfrenta, sobretudo na área jurídica, que é uma área conservadora, né, Carol? Necessariamente conservadora, Renata. A gente, embora seja a maioria, as mulheres hoje são a maioria, na magistratura, na advocacia e assim vai, a gente ainda vê uma dificuldade das mulheres de alcançarem cargos de poder. Isso é uma realidade, infelizmente, ainda. E a gente perde com isso, não é só a paridade. A gente perde eficiência, a gente perde trabalho mais proveitoso para a sociedade. Para você ver, em 94 anos, nós nunca tivemos na OAB, que é uma entidade democrática, uma entidade de representação da sociedade civil, nós nunca tivemos mulheres. Isso mostra o fenômeno que a gente está mencionando aqui, como ele ainda, infelizmente, é forte. Mas eu acho, Renata, que a nossa função como mulheres, você aqui na imprensa, Carol aqui na OAB de Volta Redonda, eu na OAB estadual, nossa principal missão é abrir as portas para que mulheres talentosas venham trabalhar em conjunto com os homens, venham dividir os cargos de poder, contribuir para a melhora da entidade, da sociedade. Eu acho que nós temos ainda muito a contribuir através das mulheres. E a nossa ideia é abrir as portas para elas, né? Isso é importante, porque ainda, somos maioria, mas ainda somos minoria sentadas em cargos de poder que possam representar. Essa é uma realidade que não vai só no estado do Rio de Janeiro. É no Brasil. No Brasil inteiro, né, doutora? É no Brasil. Volta Redonda, doutora Carolina, me conta um pouquinho como é que está
perspectiva feminina. É a mesma coisa. Em Volta Redonda só tivemos em 60 anos uma mulher, que foi a doutora Rosa Maria Fonseca, e na época que ela foi presidente, ela foi a primeira mulher do Sul Fluminense inteiro. Então, do estado, dessa região aqui do Sul Fluminense, ela foi a primeira mulher a presidir. E após ela, eu tenho a honra, né, de ser sua sucessora, então eu sou a segunda mulher a presidir a OAB de Volta Redonda. E como na OAB do Rio, Renata, a minha vice-presidente também é uma mulher. Lá no Rio, a vice-presidente da doutora Ana Tereza também é uma mulher. Sim, Que bom, é importante, né? sem dúvida. Não é que nós somos contra homens de forma alguma, isso deve ficar sempre claro nos nossos discursos. Mas eles sempre ocuparam os espaços, né? Normalmente, ou a mulher ela era chamada para ser vice, ou nem para isso, né? Se a gente vê o histórico, sempre eram dois homens, presidente e vice-presidente. Então, acho que chegou a nossa vez. O momento tardio ainda, né? Exatamente. E assim, não é somente isso, não é somente na ordem, a gente está falando também em todos os espaços, porque se somos mais números, por exemplo, na política partidária, se somos mais eleitoras, né, já tem uma notícia que somos quase acima da metade. Quando você vai nesses espaços legislativo, executivo, você encontra poucas mulheres. Aqui em Volta Redonda, de 21 vereadores, só temos 2 mulheres. E no mandato passado não havia nenhuma mulher. Então, assim. Como serão criadas as políticas públicas voltadas para a mulher, para a mãe, para quem cuida? Como? Se não tem uma mulher legislando e uma mulher com a sensibilidade feminina, né? Sem dúvida. E esse problema, né, Carol, Renata, esse problema a gente encontra no Congresso Nacional. Certo. A gente não consegue sair do percentual de 15% a 16% de Muito mulheres. triste. E aí, o que acontece? O Congresso, que é de onde vem todas as políticas públicas, ou pelo menos de onde deveria vir, Muito todas as criado através políticas das leis. e das definições de destinação de orçamento. É claro que a gente tem homens muito sensíveis a pautas caras às mulheres. Mas é não vai verdade. ser uma mulher. Mas não é a mesma coisa daquela que sofre na pele determinados problemas. Sabe a dor da eleitora, Então, do povo, para né? a gente ter, Renato, uma democracia de verdade, a gente precisa ter paridade de cadeiras no Congresso Nacional e nas casas legislativas. Tem um exemplo muito interessante. Eu fui 4 anos desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio e a matéria eleitoral me interessa muito, eu gosto muito de estudar essa matéria. O México é um exemplo muito importante. Hoje é presidido por uma mulher, né? O México era um dos países mais machistas do mundo. Na lista da ONU de participação feminina, ele estava lá, né, no final da lista. E o México sofreu uma mudança constitucional pela qual, em vez de se dar cotas de chapas eleitorais, se deu paridade de cadeiras no Congresso deles. Hoje, o México é um exemplo de paridade de gênero. Tem uma presidente mulher, que, aliás, é corajosa, está enfrentando uma série de dificuldades, e eles têm um Congresso paritário, ou seja, um Congresso que reproduz a Constituição da sociedade, né? A gente avança na democracia quando o Congresso espelha a sociedade, com mulheres, com negros, com pardos, e é muito importante a luta pelas cadeiras para a paridade nos cargos públicos, porque, Renata, ninguém abre mão de cargo de poder. Sim. Então, não vai ser doado para as mulheres ou para qualquer minoria espaço. Espaço a gente tem que conquistar, né, Carol? Tem que conquistar. E tudo mais difícil, porque nós temos as primeira, segunda, terceira, quinta jornada. A cultura, ela força isso nas mulheres, né? Que a responsabilidade privada de casa também é das mulheres. Então, a gente ainda tem que enfrentar essas questões. Todas as demandas, Eu né? escuto falar, mas a gente não tem mulher na política porque a mulher não quer, porque não tem mulher. Olha só, a gente tenta, por exemplo, fechar numa eleição ali a cota de gênero e a gente não consegue mulher para poder ocupar. Será que realmente não consegue mulher ou realmente
não tem um apoio para que essas mulheres consigam sair e concorrer a esses cargos, E né? nós mulheres também não fomos criadas para estar nesses lugares, É porque verdade. infelizmente muitas mulheres que precisam às vezes impor um pouco mais a sua voz para ser respeitada por um mundo machista que a faz às vezes repetir 5 vezes ou te interrompe no meio da sua fala ou não deixa você concluir um raciocínio, essas mulheres muitas vezes ficam amedrontadas. É verdade. Será que eu vou conseguir entrar? E será que eu vou conseguir A tirar? luta é muito mais violenta para a mulher candidata do que para o homem Sim. candidato, isso não tem nenhuma dúvida. E eu também queria mencionar aqui, Renata, um fato que eu achei muito importante. A Carol, presidente da OAB de Volta Redonda, ela deu um exemplo muito importante para as mulheres. Que ela concorreu aqui para a OAB, uma eleição muito concorrida, com mais 2 candidatos, né? Uma eleição super concorrida, e ela concorreu no final da gravidez. Exato, é mais difícil ainda. Mas isso ainda, e muitos diziam assim, não, mas ela não pode ser presidente, que ela vai ter neném. Vai ter licença maternidade, vai ter que sair, vai ter que parar. sair, vai ter que parar. E a Carolina mostrou para as mulheres que é possível estar grávida, ter um neném, dar toda a atenção ao neném e ser também ser eficiente na profissional. gestão e ser profissional. Eu acho que o exemplo que a Carolina deu aqui em Volta Redonda é importante para todas as mulheres do Estado. A gravidez não é doença, a gravidez não é. Eu tive 2 filhos e a minha advocacia continua crescendo. Filho e gravidez não são motivos para a mulher não se Pelo desenvolver. contrário, né? Filho sensibiliza ainda mais a mulher, filho torna ela cada vez mais humana, ela se coloca na pele de uma outra mãe, ela entende o que Sim. uma outra mãe pode sofrer e cada vez trabalhar melhor e melhor. Eu tive a honra de ser convidada há um tempo atrás para palestrar em Brasília para um Congresso Nacional das Vereadoras. E eu saí de lá com uma triste informação. O senador falou que o nosso país, o Brasil, é um dos últimos colocados com mulheres em cargo de poder, É verdade. mulheres no É legislativo. verdade. E isso é muito triste, doutora, porque eu mesma sou uma mãe rara, que vivi várias situações com a minha filha, com a doença rara, e pude viver na minha pele o que é ser invisível. E esse lugar de invisibilidade coloca muitas mulheres, muitas mães. E eu saí de lá refletindo, até o que a gente estava discutindo agora. Por que nós não temos mulheres ali? Na opinião de vocês, o que será que é? Eu falei um pouco da questão do medo, que muitas mulheres não são preparadas para estarem neste cargo, muitas mulheres têm medo, muitas vezes, de impor a sua voz, porque quando a gente, às vezes, fala um pouco mais alto, que é uma necessidade de ser respeitada, nós somos taxadas como malucas, como loucas, é uma falta de roupa para lavar, colocam tantas coisas, tantos títulos que não nos caberiam. Na opinião de vocês, o que falta para que nós tenhamos mais mulheres? Renata, eu acho que nós precisamos, além de uma evolução cultural sobre esse aspecto, nós precisamos de uma medida mais efetiva do legislativo, como uma mudança constitucional. Eu diria a você que nós temos uma série de problemas, esse é um problema muito complexo, mas nós temos uma dificuldade no Brasil muito grande, que é a dificuldade de termos democracia dentro dos partidos políticos. Porque não adianta a gente ter a democracia só para fora, para a eleição. Quem decide quem vai ser candidato e quem não vai ser candidato, quem vai ter o investimento de campanha e quem não vai ter o investimento de campanha é a direção partidária. E nós temos, na verdade, uma dificuldade democrática dentro dos partidos. Os partidos hoje, em sua maioria, têm donos, e esses donos se perpetuam nos cargos e na escolha de quem vai ser candidato. As convenções partidárias, por exemplo, esse ano nós vamos ter daqui a pouco as convenções partidárias. Elas definem, então não é um problema só feminino, Renata, é um problema de acesso de novos políticos
à estrutura partidária. É muito difícil um candidato, seja ele, mulher é mais difícil ainda, mas seja ele também homem, um novo candidato, é muito difícil ter acesso às convenções partidárias e mais difícil ainda ter investimento do partido. Porque sem dinheiro não há eleição, porque não chega a informação, as propostas ao público. Então, a falta de investimento em mulheres e em novos candidatos, há um engessamento nos partidos de sempre eleger os mesmos. E isso é um déficit democrático do nosso país. Nós estamos em 54%. Qual é a porcentagem correta das mulheres eleitoras no Brasil? Acredito que em torno de 52%. 52%. Já somos mais que a metade. E aonde estão essas mulheres? Como? Como? Tem mulheres sentadas nos representando? Tem uma mulher que é sensível à sua dor, mãe, cuidadora, filha, você que vive na pele, sabe como é difícil ser mulher. Eu falo para um homem, vocês nunca vão saber o que é machismo até você precisar andar numa rua escura, sozinha, e ter medo de um estupro, ter medo da sua moral ser violada. Cadê as mulheres que nos representam? Aonde estão? O que? Mulher vota em mulher, doutora Carolina Patitus passou por um processo de eleição. Mulher apoia mulher? Mulher vota em mulher? Porque se a gente não apoiar o nosso feminino, aonde que nós vamos ter representação? Me fala, na sua opinião, mulher vota em mulher? É o que a gente desejaria, né? Se as mulheres votassem mulheres, sem sombra de dúvidas, seríamos mais... Teríamos muito mais mulheres? Muito mais, com certeza. E tem uma história interessante até em relação a esses espaços. Mas as mulheres não querem, enfim. Mas os espaços, eles não foram também projetados para nos receber. Tem uma história em relação lá ao Congresso Nacional que o banheiro feminino, ele só foi construído 64 anos depois da construção. Olha aí. Então, quer dizer, né, se uma senadora, por exemplo, quisesse usar um toalete feminino, ela teria que ir no prédio anexo, porque não tinha o banheiro feminino dentro ali daquele ambiente. Então, isso eu sei que pode parecer pouco, mas é muito simbólico. Mostra que esse espaço não pertence a vocês. Então, acho que estarmos nesses espaços, como a doutora Ana Tereza falou, é sempre importante para que a gente possa sempre trazer mais mulheres e falar sobre isso, para que as mulheres apoiem mulheres e, obviamente, né, reforçando, queremos que os homens também venham e abracem essa causa, porque sem eles a gente não vai conseguir também mudar essa realidade. E essa cota partidária que existe, é importante falar que é 30% de gênero. Eles acham que 30% de mulheres, não. A gente pode ter, por exemplo, numa chapa, 70% de mulheres e 30% de homens. Mas, infelizmente, isso não acontece no dia a dia. Então, realmente, falta esse incentivo. A doutora Ana pegou no ponto correto, certíssimo. Falta esse incentivo e aí a verba também é partidária, quem vai investir nessa política ali, que vai investir para que essa mulher seja eleita. Isso é muito importante porque, como eu disse anteriormente, falando da questão da doença rara da minha filha, me senti neste lugar de invisibilidade, porque um doente raro ele vai sempre ser invisível. Sim. Ele nunca vai ser um número para a indústria farmacêutica, Sim. Ele nunca vai ser um número para os especialistas. Sim. Tudo é raro. O medicamento é raro, o estudo é raro, o médico especialista é raro, o tratamento é raro, tudo é raro. Estar neste lugar de invisibilidade nos coloca num lugar de sensibilidade, porque tem outras mães que sofrem com isso, porque muitas mães que abrem mão da sua vida. Ou melhor, a maioria são as mães. Muitas delas são abandonadas, muitas delas vão levar o tratamento do filho sozinho. Muitas mulheres precisam, muitas vezes, rasgar a sua identidade de pessoa, de indivíduo, para poder cuidar de um filho. É verdade. E essa política pública, aonde que está? Cadê uma mãe? Cadê uma mãe que defenda? Cadê uma mãe que vai criar leis, que vai criar ações voltadas para essa mulher? Então, a gente precisa de um número mais expressivo. Por favor, você, mulher, leitora do Diário do Vale, que está nos acompanhando, reflita sobre isso. Nós somos 52%, mas nós temos quantos por cento de mulheres representando no Legislativo? 16, 15, a gente não sai desse número.
É muito pouco, gente. Então, por favor, está chegando a eleição está próxima. Não deixe de expressar a sua indignação neste ano contra feminicídio, contra a falta de respeito à mulher, contra a invisibilidade que muitas mulheres têm. Então, a gente só pode mudar se a gente tiver mais mulheres. E no direito também, isso também reflete, né? Porque ali também são mulheres que vão trabalhar para defender outras mulheres. Sem dúvida. No direito, a gente também tem uma maioria de homens. Como que é um pouco esse ambiente masculino? E existe um machismo dentro da advocacia? Eu diria que existe um forte machismo dentro da advocacia, uma atividade conservadora, e os números demonstram isso. No Conselho Federal da Ordem, que é o principal órgão da Ordem no Brasil, nós nunca tivemos uma mulher presidente. Nunca. Nunca houve uma muito mulher triste, né? presidente. E nas seccionais, que são os estados, nós temos 27 seccionais. Hoje nós temos o maior número histórico de mulheres presidindo seccionais, mas nós só temos 6 mulheres. Meu Deus. 6 em 27. Como podemos mudar isso, gente? Por favor, como podemos? Nós podemos, conscientizando, como a gente está fazendo hoje aqui no seu programa, Renata, conscientizando as mulheres, porque muita gente acha assim, meu voto não vai mudar nada, não tem importância nenhuma. Tem sim. Olha só, se nós mulheres tivéssemos uma mulher focada para ser a presidente da República, com 52%, nós Daria, né? nós elegeríamos quem a gente quisesse se houvesse uma união das mulheres. Será que existe uma competição? O que acontece com as mulheres que não colocam uma outra mulher? Eu acho que uma das feições mais terríveis do machismo foi criar uma concorrência entre as mulheres. Com poucos espaços, criou-se uma concorrência em que uma precisaria derrubar a outra para ter aquela rara posição. Eu acho que a gente tem que justamente combater essa cultura. A mulher não é inimiga de mulher e o cargo de uma não exclui o cargo de Quando outra. uma levanta ela, quando uma sobe, ela levanta traz outras. Você veja, é muito mais fácil tendo uma mulher à frente trazer mais mulheres do que tendo um homem à frente trazer mais mulheres. Então, na verdade, é uma visão equivocada de que a mulher tira o cargo da outra mulher. E quem ganha com isso são os homens. É uma ferramenta do próprio patriarcado. É uma ferramenta do machismo, né? E a gente, durante a minha carreira na OAB, eu comecei a trabalhar na OAB em 2003 como conselheira até 2006, depois eu fui para o TRE, fui para a minha advocacia, agora voltei. Mas a gente vê que muitas vezes, Carol, o maior embate não acontece com homens, acontece com mulheres, como se a gente estivesse excluindo uma mulher por estar alcançando aquela posição. E a gente precisa mostrar para as mulheres que é exatamente o contrário. A gente vai para puxar mais mulheres, para tornar mais equitativa a entidade, né? E essa cultura que nós temos o dever de passar para as mulheres, que uma mulher puxa a outra. Hoje, na OAB estadual, nós temos muito mais mulheres presidentes de comissão do que homens. Que legal, eu fico muito feliz de ter 2 mulheres aqui sentadas à mesa conosco, que representam a nossa classe, que são voz. Eu sou uma nutricionista, tá? Que me apaixonei pela comunicação, por entender que essa comunicação ela pode abrir portas para outras mulheres. Eu falo que a nossa voz ela muda o mundo e a gente precisa abrir caminho para outras mulheres. E muitas vezes, doutora, a gente faz matérias lá no jornal que é lamentável a quantidade de comentários, às vezes,
de outras mulheres, destruindo uma mulher. Eu falo que a palavra, ela tem um poder da vida e da morte. Você vai usar a sua boca para destruir uma outra mulher? Você vai diminuir uma mulher ou você vai levantar uma mulher? Este microfone, ele foi aberto com esta missão, transformar a vida das pessoas. Eu falo que como grupo de comunicação, nós não queremos informar. Informar, você fala o que, quando e onde. Verdade. Mas a gente quer fazer a sociedade refletir, a gente quer trazer discussões que façam a sociedade mudar. E é dessa forma, é colocando outras mulheres que estão nos representando e pedindo a você que está nos ouvindo, que entenda, mulher, a importância do seu voto, a importância da sua palavra, a importância do seu posicionamento para levantar uma outra mulher. Porque quando essa mulher chegar neste lugar de destaque, que ela possa te representar, ela vai abrir caminho para muitas outras mulheres, não é verdade? Sem dúvida. E a gente precisa alcançar o grau de excelência que é aquela disputa igualitária, que o melhor vença, mas com igualdade de condições. E isso é que a gente não tem hoje. Oportunidades, né? Muitas mulheres estão ali só pela cota, só para preencher um número e não são colocadas de fato com a importância que ela tem. E o que é mais perverso, Renata? Muitas vezes, Carol, são escolhidas justamente pela sua dificuldade de conquistar o espaço para o qual ela está concorrendo. Isso a gente vê nas eleições. São as chamadas candidaturas laranjas. Isso, é. Que triste, né, gente? Muito triste, Precisa Renata. mudar isso, por favor. Sociedade, mulheres que estão nos ouvindo, entenda a importância. Nós estamos no ano de 2026 e eu gosto sempre de falar exatamente isso. Agora são 13 horas. Neste momento tem uma mulher sentada, chorando, num canto de uma casa, vítima de violência. E essa mulher precisa ser representada por você. Essa mulher precisa ser vista por você. E é unindo as nossas forças e levantando outras mulheres para que isso acabe. Porque a mulher não pode ser diminuída. Eu vi há um tempo atrás um assunto bem polêmico, a gente está falando de colocar mulher. E uma vez, há pouco tempo atrás, um jogador falou que uma mulher tinha sido colocada para apitar, para ser a árbitro. E ele falou assim, mas colocar uma mulher para arbitrar um jogo desse, como se a mulher não tivesse capacidade suficiente para estar. Falou assim, ela deve estar naqueles dias, porque deu o cartão vermelho. Olha, até quando o nosso profissionalismo, até quando a nossa moral vai ser atingida? Quando que a gente vai mudar isso? Quando você, mulher, se posicionar para defender outra mulher e não diminuir. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E eu diria mais, as mulheres, os homens têm uma série de qualidades que os intitulam para as boas funções. Mas as mulheres têm qualidades também que eles não têm, que se somam. As mulheres são detalhistas, são muito responsáveis, muito cuidadosas. Eu, particularmente, acho que uma mulher árbitra de futebol é uma excelente opção. Não vai ter roubalheira. Não vai ter propensão de jogo, do perfil que ela escolhe, né? As mulheres, em geral, são detalhistas, perfeccionistas e muito responsáveis com as funções que são atribuídas a elas. Porque, na verdade, a gente até precisa, porque o julgamento vai ser mais a nossa função é muito mais muito mais rigoroso. A gente vê, né, o exemplo onde ocupamos hoje, a gente percebe que coisas que são cobradas para nós não eram cobradas quando era um homem que era presidente. Então, a gente precisa cada vez mais se provar e fazer um trabalho muito melhor, porque a força ali da cobrança também é grande, né? E fora as violências que a gente sofre estando no cargo e também quando vai concorrer. A Ana Tereza, quando foi candidata, ela também sofreu várias violências durante a campanha, que eu lembro. Sem dúvida. Eu também sofri várias violências, inclusive teve um cartaz meu, eles foram lá e rasgaram o meu pescoço de fora a fora no cartaz, criaram um Tinder falso meu, para dizer que, olha, o que eles poderiam falar de mim? Então, eles tentaram ferir a minha moral. Olha só, ela é casada e tem um perfil no Tinder, e a polícia, ela achou o IP, e esse IP era de um outro advogado, da casa de um outro advogado, achou onde que foi feito esse crime, né? Então, olha
o que a gente tem que enfrentar. Isso ultrapassa até a esfera do que você está concorrendo. Eles vão para o seu íntimo, né? Eles tentam ali. O que a mulher ela pode ser? Então, aquela mulher Desculpa, mas é baixo, é baixo, né? desumano, É baixo. É baixo e é covarde. sujo, né? É sujo. Que não cabe. Mas é curioso, quando uma mulher está concorrendo, o jogo é muito mais baixo do que quando são dois homens concorrendo. É impressionante, mas é muito mais baixo, é sorrateiro, é vergonhoso mesmo. E a gente vê esse tipo de agressão como um outro fenômeno que o machismo traz. Porque o machismo ele tem uma série de consequências deletérias, mas uma delas é que muitos homens eles acham que perder uma campanha para uma mulher seria perder a masculinidade dele. E talvez isso, Carol, justifique a violência, por exemplo, como nós tivemos dos adversários que baixaram muito o nível, porque eles acham que perder para uma mulher é uma vergonha. Mas não é vergonha de perder para uma mulher. Assim? Uma mulher que estuda, que se capacita, faz a mesma faculdade que você, faz o mesmo curso que você, lê o mesmo livro que você, é um ser humano como você, e vai ser diminuída por ser mulher? Isso não cabe mais. Eu fico chocada. É importante, sabe? Se a gente passa por isso ainda. A gente passa ainda por isso, e é muito importante que o ouvinte desse programa tenha atenção a isso. Quando você, não importa qual seja a campanha, se é OAB, se é partidária, se é de associação, não importa. Preste atenção ao grau do nível de ataque às mulheres. E vocês vão ver esse fenômeno que a gente está mencionando aqui, que perder para uma mulher, para um machista, é como se fosse perder a sua masculinidade. E a gente tem que ser crítico a isso. A gente precisa rejeitar esse tipo de campanha baixa, não é, Renata? Independente de política partidária, né? A gente não está falando de política partidária, mas quando tivemos uma presidente, que é a presidenta Dilma, teve aquele aumento da gasolina. Vocês lembram o adesivo que foi colocado nas bombas dos carros, né? Era ela com as pernas abertas, e quando a pessoa ela ia, então, abastecer, como se estivesse introduzindo ali o falo, né? Então, engraçado, isso aconteceria se fosse um homem? Enfim, não. Né? Então, é uma crítica baixa, né? Uma crítica baixa, uma sorrateira, muito pouco democrática e de muito mau gosto. E a gente só vai conseguir mitigar isso quando nós tivermos mais mulheres. Sem dúvida. Mais mulheres em cargos de poder, mais mulheres sendo respeitadas pela pessoa e pela profissional que ela é, independente do sexo, independente dela ser uma mulher. Falamos agora do jogador que colocou que uma mulher não poderia estar apitando um jogo àquela altura, como se a mulher não fosse capaz. A mulher está apta a tudo. A mulher, ela estuda, ela se capacita, ela se torna profissional. E quando a gente fala de maternidade, a gente falou muito sobre ambiente feminino, né? E eu sempre falo que a mulher, ela ganhou espaço na sociedade. Eu falo, mentira, ela ganhou mais um, porque ela continua com todas as obrigações que ela tinha. E a gente precisa equilibrar todos esses pratinhos. E a gente dá conta, porque a mulher ela consegue fazer mais de uma função ao mesmo tempo, que ela está acostumada a amamentar, a mexer na panela, a pentear o cabelo de um filho, a correr com 3 filhos para arrumar, para colocar no ônibus, para arrumar a lancheira. Então a mulher já está apta a essa multifunção. A maternidade, doutora Carolina, o que mudou a maternidade? Porque a gente também ouve muito da questão do direito feminino. Muitos empresários não gostam de contratar mulheres, porque falam, mas a mulher fica grávida, a mulher tem a licença maternidade, mas a mulher dá conta de tudo, não dá? Não, e engraçado, como se a mulher ficasse grávida sozinha, né? Então, tem esse detalhe. Então, sem sombra de dúvidas, a maternidade, lógico que a gente tem que respeitar as mulheres que não querem ser mães, as mulheres que não podem também ser mães, mas é obviamente que eu, como mãe, eu tenho esse olhar também da maternidade. Então, como a doutora Ana Tereza disse, né? Eu participei de uma eleição praticamente grávida e eu escutei, né, que você não vai ganhar porque você está grávida, como que você vai fazer? E, né, eu tive o Antônio está com 1 ano e 7 meses, e quando o Antônio nasceu,
7 dias depois eu estava abrindo a conferência jurídica do Sul Fluminense, que foi lá Palmas, na por FEB, no favor. auditório, obrigada, no auditório da FEB, e quando eu fiz essa abertura, eu ainda tive que escutar que os adversários estavam falando que eu estava abandonando meu filho. Gente, é muito Então, assim, difícil. eu falei, ué, gente, ou eu não posso porque eu tô grávida, aí depois que eu ganho, então quer dizer que eu também não posso. Então, assim, lógico, a maternidade, ela traz um olhar diferenciado para nós que estamos à frente da ordem, porque a gente vai enxergar também essas mães advogadas e essas dificuldades que elas passam no dia a dia. A nossa gestão aqui em Volta Redonda, nós somos a primeira sala de subseção do estado que fizemos no Espaço Kids lá no fórum. Que Então, tem a legal. amamentação, tem o fraldário, tem um espaço lá para a criança brincar. E na nossa sede, a gente também fez um espaço, né, lá para as crianças. Então, as mães e os pais, importante dizer, porque os pais também ficam com os filhos, né? Mas lógico que as mães acabam ficando a maior responsabilidade, mas acontece. Então, os pais, eles podem ir deixar as crianças nesse espaço Kids enquanto lá estudam, faz o curso ou assiste a palestra. E também, quando eu fui presidente da OAB Mulher, antes de ser presidente da instituição, nós conseguimos uma vaga de gestante também dentro do fórum, que isso, inclusive, não sou eu que inventei, é a nossa lei federal que preconiza isso, e Sim. na época não tinha. Então, na época, a direção do fórum foi sensível, não, realmente a gente tem que fazer, e fez lá a vaga do fórum para gestante, para mulher advogada gestante. Que legal. Então, a doutora Ana também tem várias ações lá na OAB do Rio, também tem o Espaço Kids, a amamentação também. Então, a gente, como mãe, a gente tem esse olhar e entender que, principalmente advogadas, a maioria, nós somos autônomas. Então, o autônomo, a gente sabe que não para. Se virar. Porque se você para, não vem dinheiro, né? Se para, a vida para. Vida para. Então, é equilibrar esses pratinhos, como você disse. Então, às vezes, a mulher vai com o filho mesmo fazer audiência, ela vai lá fazer, lá no fórum despachar, e ela tá com a sua criança. Então, a gente, como presidente de uma E isso não instituição, diminui a mulher, mostra como ela é sem dúvida, eficiente. sem sombra de dúvidas. Então, isso, a maternidade, ela me mudou com certeza nesse sentido de trazer esse olhar também mais de você saber o que que a outra mulher passa, né? Então, Sim. o Antônio está aí firme e forte 1 ano, 7 meses, Graças a crescendo, Deus, crescendo, cheio de saúde. cheio de saúde. E o filho transforma ainda mais a gente, né? Com certeza. Todo dia faz a gente querer um mundo melhor, faz a gente querer construir um mundo diferente, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Doutora Ana Teresa, o que mudou na sua gestão da OAB depois com o olhar feminino? Qual as principais mudanças? Eu diria, Renata, que a principal mudança foi a grande reforma administrativa que nós fizemos. Quando eu assumi a OAB, nós estávamos com déficit anual de 30 milhões na OAB e a CARD com um débito naquela época de 134 milhões. E uma folha de pagamento que representava 94% da receita da ordem, ou seja, a conta jamais fecharia, né? E toda hora as gestões passadas eram obrigadas a contrair empréstimos bancários, e aí o endividamento vai ficando maior. Eu, com o apoio do presidente Luciano Bandeira, fui ao Supremo com uma ação contra uma questão jurídica da estabilidade de funcionários. Nós ganhamos no Supremo em dezembro. Em janeiro eu comecei meu mandato. Eu tive, enfim, com muita tristeza, mas tive que mandar embora 300 funcionários. E nós reestruturamos todos os departamentos, transformamos os processos de físicos em digitais, o que também diminui a necessidade de pessoal. Sim. Fizemos mais de 100 audiências de mediação com os credores da CAARD, para fecharmos um acordo de recuperação extrajudicial. Fechamos esse acordo, estamos todo mês depositando o valor dos credores, ainda em juízo, aguardando a homologação da nossa recuperação. E hoje nós estamos com as contas mais equilibradas. Eu peguei a OAB com débito bancário de 28 milhões e meio. Hoje o débito bancário já está em 12,5 e a OAB, desde que
eu sentei na cadeira, não pegou mais empréstimo bancário, né? Então, a gente saiu da roda viva dos juros absurdos do mercado. Então, eu acho que a gente está reorganizando a OAB de uma maneira que tornou possível, no final do ano passado, reduzir a anuidade em 17%. Era uma promessa de campanha que a gente cumpriu. A anuidade era quase R$ 1.200 e nós passamos até abril para R$ 985. Por quê? Porque a advocacia no estado do Rio passa dificuldades, tem poucos recursos em sua grande maioria. E é nessa advocacia que a gente tem que focar, e essa advocacia que mais precisa da OAB. Então, todo o meu trabalho é voltado para a redução da máquina sem prejuízo da prestação de serviços para poder onerar menos o advogado que paga a nossa anuidade. E isso sem deixar de investir nos nossos escritórios digitais, nas nossas salas. Nós temos 400 estabelecimentos no estado todo e em qualquer das 64 subseções o advogado não precisa ter escritório, ele pode usar o escritório da OAB, fazer audiência na própria OAB, na capital, a mesma coisa. Nós hoje damos estrutura para aquele advogado que não tem condição de ter escritórios. E fizemos uma grande pesquisa para entender o perfil da advocacia do Estado e detectamos que mais de 75% dos advogados não têm escritório, é profissional liberal e não tem escritório. Então, esse é o foco da OAB, mas para a gente fazer qualquer tipo de política em prol da advocacia, a gente precisa ter recursos. Então, a reestruturação foi uma etapa muito importante desse processo. E o pessoal brinca, né? Precisa ser uma mulher para uma casa. Olha só, olha quanto talento, olha quanta sensibilidade, olha quanto projeto, olha como mudou e refletiu e ainda querem diminuir a gente para uma trouxa de roupa. Nós reduzimos. Se lavar roupa? Não, a gente pode fazer muito mais. A gente reduziu por ano 44 milhões de despesa com o pessoal. Só um aspas, não que lavar roupa, gente, a gente não faz, a gente faz tudo isso aí, já chega em casa e ainda lava a roupa, seca, passa, dá comida pro filho, porque nós somos capazes, né? Nós somos muito capazes e precisamos de mais e mais mulheres, e essa é uma reflexão que eu quero que vocês parem, prestem atenção, tá chegando aí, eleições, precisamos de mulheres, precisamos mudar esses números para que mais mulheres sejam sentadas aqui mostrando a sua carreira brilhante e mostrando o que a sensibilidade feminina pode fazer para o universo, não é mesmo? É isso, querida, é isso. Doutora Ana, para a gente falar, como a OAB pode ajudar os jovens advogados que estão começando a carreira e encontram dificuldades para se firmar no mercado de trabalho? Já que falamos que a carreira é uma carreira que você tem que lutar todos os dias, né? Se você para de trabalhar, você para de viver. Como que a OAB pode interferir para esses jovens? Nós temos um projeto que já está em curso em vários municípios da advocacia dativa. É claro que a OAB não tem condição de arrumar emprego ou cliente para o advogado, mas a gente, através da advocacia dativa, a gente oferece aos municípios que o município cria um edital, inscreve advogados para, remunerados pelo município, atenderem as pessoas hipossuficientes, aquelas que não têm acesso à advocacia e que a defensoria não consegue atingir. Então, o município pode oferecer, por exemplo, violência contra a mulher, advocacia dativa na área de violência contra a mulher, advocacia dativa na área de família, pensão, posse e guarda, na área penal. É a maneira de levar à justiça aqueles que estão excluídos dela porque não têm como ser atendidos, através daqueles advogados recém-formados ou aqueles colegas que estão precisando de um reforço. A OAB, por sua vez, homologa uma tabela social de honorários para o projeto social, menor do que a tabela normal, justamente para o programa social. E assim
o município consegue, além de saúde e outros benefícios, dar acesso à justiça aos hipossuficientes, aqueles que não têm, que não sabem seus direitos. E não é só para entrar com ação na justiça, não, Renata. Também uma consulta, Isso é importante. uma instrução, quais são os direitos. Muitas vezes as mulheres vítimas de violência, antes de ir à delegacia, elas querem saber qual o direito delas, o que elas podem obter. Consulta jurídica, direito à justiça, é o que prevê a Constituição. E com essa parceria, municípios e OAB podem auxiliar, e todo mundo ganha. O advogado que está precisando ter, no início da carreira, iniciar a sua atividade, ter uma receita que lhe permita crescer, e a população hipossuficiente que não tem acesso à justiça, à instrução, e passa a ter através da advocacia dativa. Então, o programa que nós estamos investindo muito, eu já rodei o estado inteiro, levando a vários prefeitos. Em Maricá, esse projeto já está em pleno funcionamento. Nós temos mais de 100 advogados inscritos já atendendo a população. Então, isso é o que a gente precisa. Olha como um ajuda o outro, e quando um cresce, ele levanta muitas outras pessoas, sem concorrência, né? É um ajudando o outro, é um somando força com o outro, para que o mundo avance. E a gente não vai avançar no planeta Terra se nós não tivermos leis e se você não conhecer também os seus direitos e os seus deveres. Então, é muito importante você também procurar se informar, ler, porque a lei está aí para ser cumprida, é um direito adquirido do cidadão e você precisa conhecer. Infelizmente, estamos indo para o final. Se a gente for falar de mulher, de ambientes femininos, de como a mulher pode mudar, aí eu falo, gente, olha, nós não queremos dominar o mundo, tá? Fiquem calmos. A gente só quer os nossos 50%. 50% do feminino dividindo os 50% com respeito do masculino, um respeitando o outro, um dando a mão para o outro, um entendendo. Da mesma forma que nós respeitamos os profissionais homens, nós, mulheres profissionais, também queremos ser respeitadas, não é mesmo? E, infelizmente, para nosso final, olha, assunto mulher, para mim, eu iria aqui o dia inteiro só conversando. Mãe, mulher, direito, aonde você encontra apoio. Tem tantas mulheres que estão sofrendo por não conhecerem os seus direitos. É verdade. Muitas mulheres estão sendo usurpadas e não sabem aonde encontrar um refúgio. E aqui, ó, nós temos duas mulheres maravilhosas que representam a nossa classe, que estão aqui desbravando esse mundo aí, trazendo a voz feminina e trazendo o pertencimento à nossa classe. Para finalizar, que conselho a senhora daria para uma menina e para uma mulher que sonha em seguir a carreira de direito, mas ainda não se enxerga por ser ainda uma área tão masculina? Eu diria para essa menina: estude, invista em si própria, acredite que com estudo e dedicação você vai chegar aonde você quiser. Doutora Carolina, também, seu recadinho para essas mulheres que olham para vocês e que estão se inspirando e falando assim: um dia eu chego lá, um dia eu vou ser uma mulher dessa também. E não tem como a gente falar disso e não lembrar da gente quando menina, né? Então, o que eu gostaria de escutar quando eu era criança é isso: acredite em você, acredite nos seus sonhos, que você vai conseguir chegar aonde você quiser, mas você precisa acreditar em você. É isso aí. Principal recado. Por favor, mulheres, homens também, respeitem o nosso profissionalismo, respeitem a nossa classe, respeitem a nossa voz, porque ainda estamos em 2026, com um mundo totalmente tecnológico, um mundo onde a inteligência artificial, os carros modernos, toda a modernidade está aí, mas ainda estamos sentadas, 3 mulheres na mesa, falando sobre como nós precisamos ainda ser respeitadas para avançar e ainda sermos vozes para outras mulheres. E como que a gente muda isso? Tendo outras mulheres sentadas, legislando, tendo mulheres em cadeiras de poder. Então, uma mulher, quando ela senta, quando ela está em destaque, ela não está competindo com você, ela está abrindo porta para você.
para sua neta, para sua filha e para as outras classes. Que a gente possa cada vez mais termos mulheres sentadas aqui. Esse microfone ele é aberto para isso, para que a gente traga reflexões para a sociedade. Como que a gente vai mudar o mundo? Primeiro mudando o mundo ao nosso redor. Muito obrigada pela presença de vocês. Que honra duas mulheres maravilhosas que estão aqui abrindo caminho para muitas outras. E amanhã vai ser você sentada e falando. Mas como? Quando você se posicionar e defendendo a nossa classe, porque eu falo que eu fiz uma campanha um tempo atrás, no mês das mulheres, nós fizemos uma campanha falando sobre respeitar as mulheres começa em casa, pois todo homem nasceu de uma mulher. Ou o mundo ele é feito pelo feminino, ou ele é filho de uma mulher. Então, por favor, respeite a mulher, porque você também nasceu de uma mulher. Um beijo para vocês e até o nosso próximo programa.